Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre é, ou o regente da Sete retrógrado, tá? Ou Vênus retrógrada, ou planetas retrógrados na casa 7, tá? Eu tô com alguns pequenos exemplos, tá? De sugestões que me trouxeram, me perguntaram. Vou tentar atender, né? E de repente, se você encontra alguma coisa semelhante aí no seu mapa, possa esclarecer um pouquinho dessas dúvidas, ou ficar com mais, né? Não prometo. Bom, para quem está chegando agora, né? Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, simbolismo, cartomancia, trago a visão sistêmica também, né? E, bom, tem muito conteúdo aqui no canal, né, sobre esses pequenos posicionamentos aí do mapa. Fique à vontade para maratonar o canal, tá? Espero que goste do conteúdo e a forma como eu trago, né, o assunto da astrologia. É, Quando a gente está falando sobre um planeta retrógrado, é porque ele tem um movimento contrário do movimento padrão, da orbe dele. Então, lembrando que a gente tem o Sol, nosso sistema solar, e todos os planetas orbitando em volta do Sol. E eles têm esse movimento tradicional, que a gente fala que é um movimento pelo zodíaco do ponto de vista terrestre, então eles têm um movimento aparente que é contrário ao movimento diário de rotação, onde eles vão de leste para oeste. Então, seria um movimento se a gente visse o mesmo astro, né, todos os dias no mesmo horário, ele pareceria caminhando de uma forma contrária, né, desse movimento primário, que é o movimento de leste a oeste. Então, ele pareceria de oeste para leste. E isso acontece com todos os planetas, menos os luminares, que são Sol e Lua. Então, Sol e Lua nunca ficam retrógrados, tá? Porque o Sol ele é orbitado pela Terra e a Lua ela tá orbitando também em volta da Terra. Então, não tem essa ilusão de ótica que a gente tem. E como é que acontece essa ilusão de ótica? Porque os planetas eles não vão errar a órbita deles e ficar voltando, tá, gente? Isso é só por conta do ponto de vista da Terra. Porque imagine se você está numa estrada dirigindo, tá? Quem dirige vai ficar um pouco mais fácil, né? Quem já pegou estrada, quem tem esse hábito vai ficar mais fácil de visualizar. Então, quando você está ali num carro e vai fazer uma ultrapassagem, é, dá a impressão, né, que os dois estão parados quando vai fazer a ultrapassagem, até que parece que o outro está fazendo um movimento inverso, se afastando, e aí vai nessa movimentação para frente, né? Então, para quem está ali no carro olhando a situação, às vezes não percebe o movimento. Então dá a impressão de que aquele outro carro que a gente está ultrapassando, ele está parado quando a gente atinge a mesma velocidade, e depois dá a impressão de que ele está andando para trás, porque ele vai se afastando porque o nosso carro ficou mais rápido. E aí, por conta dessa ilusão de ótica, que é quando se aproximam as órbes se aproximam ali, até um passar o outro, dá essa pequena impressão. É como quando a gente, no simbolismo, na tradução, é como a gente está saindo de casa, né? E, ops, esqueci minha carteira, né? Aí a gente volta para casa, pega a carteira e faz o mesmo trajeto de fora de casa, né? Então, é como se passasse, né? Vai para frente, para, volta e segue de novo o caminho. São três movimentações, né? São três passagens ali. Então, eu queria, parece que não ficou tão claro assim. Vou pegar as canetas aqui. Então, a gente vai ter sempre no mesmo princípio, como se eu fosse o Sol, tá? Então, os planetas estão aqui orbitando em velocidades e pontos diferentes, né? Então, eles estão sempre nessa movimentação. Só que uma órbita é muito maior do que a outra, a velocidade é muito maior do que a outra. Então, às vezes, né, dá a impressão de que. Não sei se deu para entender agora, ou piorou a situação. Enfim, gente. No mapa em si.
é muito interessante porque ele não vai aparecer essa movimentação, né? Ele vai só simplesmente mostrar ali uma questão do astro indo, o astro voltando e o astro indo de novo, né? Porque é uma representação bidimensional. Numa representação tridimensional, vai ficar mais evidente essa movimentação. Tem muitos vídeos astronômicos aí, eu tenho receio de colocar aqui no meu canal e ter direitos autorais e tal, porque eu sou muito zero esquerda com isso, eu não entendo muito. Então eu vou ficar devendo para vocês, tá? Mas enfim, como o ponto de vista é muito importante, mesmo que não seja um erro de fato essa relação do astro ficar retrógrado, por conta dessa impressão que dá, tem uma relevância, tem um significado. Eu não acho algo tão grave, algo tão assim descompensado, porque a gente não está falando de um planeta em exílio, um planeta em detrimento, um planeta em queda. A gente não está falando de uma aflição, uma quadratura, uma oposição com algum maléfico, como Saturno, como o próprio Marte, ou até mesmo geracionais, né? Urano, Netuno, Plutão. O que foi, Valkyria? A Valkyria tá espirrando, acho que não dá para ouvir, né? Porque eu tô com bloqueador de som. Mas tem alguma situação que tá enroscando ali, que tá mais lenta, que tá devagar, que precisa ser revista, repensada. Porque, na verdade, quando o astro está retrógrado, é porque ele está mais próximo, ele está mais pertinho aqui, entendeu? E porque ele está mais pertinho, então dá essa confusão, porque é um excesso de energia, né? O Mercúrio, quando ele fica retrógrado, é porque ele já fez a órbita ao redor do Sol, né? Ele está indo sempre nessa mesma movimentação, mas como o Sol, os mais comuns de ficarem retrógrados é Mercúrio e Vênus, porque eles estão anteriores à Terra em relação ao Sol. Então, é o Mercúrio, Vênus, aí tem a Terra, aí tem Marte. Então, é muito comum eles parecerem retrógrados, porque eles estão dando ali a volta ao redor do Sol, então dá essa impressão, porque o Sol ele tem o caminho zodiacal dele, tá? É, então é como se eles estivessem ali mais perto da Terra, né? Tem essa relação ali de dar a volta. E, e por conta disso, às vezes nós, os seres humanos, não conseguimos dar conta dessa energia em excesso e acaba que a gente é testado de certa forma, né? O mais comum que é o Mercúrio, que ele quase sempre está retrógrado, né? É muito comum, ele fica ali 3 vezes por ano, né? Um absurdo, e todo mundo fica apavorado. Acontecem situações dentro das áreas regidas por Mercúrio, que é a comunicação, né? Os acordos, as trocas, ah, aparelhos de eletrônicos, até mesmo às vezes eletrodomésticos, né? Ah, problemas de situações do cotidiano, da rotina, alguma coisa assim fica, opa, isso aqui você não arrumou. Então você está precisando arrumar isso aqui urgente, não vai, não tem como. Então, sempre são pontas soltas, fios soltos ali. Aqui em casa, a gente tem uma fiação elétrica muito antiga. Então, enquanto a gente não fizer uma troca completa e muito bem feita, todo o mercúrio retrógrado, chuveiro queima, dá problema, ficou com a metade da casa sem luz, assim, coisa assim absurda, porque a gente não conseguiu resolver o problema ainda. Então, todos os problemas que não forem realmente resolvidos, realmente pontualmente esclarecidos, eles tendem a dar problema porque não foi feito com excelência. Então, quando a gente tem um Mercúrio, na verdade, qualquer planeta retrógrado no nosso mapa, é porque a gente não fez aquilo com excelência ainda, a gente não resolveu qualquer ponta solta ou tendência ou problema que possa dar ali. Então, a gente precisa de revisão e atenção, porque boa parte também dos problemas, eles acontecem por falta de atenção. Então, você não esquece uma chave porque o Mercúrio está retrógrado, é porque você não prestou atenção onde deixou ela. Você não vai fazer um mau acordo porque o Mercúrio está retrógrado. Foi porque você não prestou atenção. Então, como a energia estava muito forte, vai demonstrar, vai ficar evidente muito rápido o que estava para dar errado. Então, por exemplo, às vezes o Mercúrio não está retrógrado, mas ele ia retrogradar naquele grau, então ele vai ficar retrógrado naquele grau. Porque lembra que eu falei que é um caminho? É, eu esqueci minhas chaves, minha carteira em casa, então eu saio de casa, eu volto,
para casa, pego a chave e movimento direto de novo. Aí nisso, nessa vai e volta, eu percebi que eu deixei o gás ligado, deixei uma janela aberta, entendeu? E aconteceu um acidente lá na frente, então houve esse atraso, essa situação ali, que foi necessário ser revisto algo, entende? Por isso que é importante fazer tudo sempre com muita atenção, não só com Mercúrio retrógrado, mas o tempo inteiro. Atualmente, eu não sei se... eu vou postar esse vídeo esse ano ainda, né? Aqui 2023, tá? Não sei que anos que eu tô assistindo esse vídeo. O Saturno tá retrógrado praticamente o ano inteiro, vai ficar o ano inteiro retrógrado, né? E o Saturno, ele fala sobre concretização de uma tomada de decisão. E o que que a gente está vendo aqui no Brasil e no mundo inteiro atualmente? Vou decidir, vai estar esse decreto e volta atrás. Tem essa reforma aqui, volta atrás. Tem essa taxação, volta atrás. Tem isso aqui, volta atrás. Então não tem nada concreto, seguro, estável, porque o Saturno ele fala de estabilidade. E quando o Saturno está retrógrado, não tem como a gente concretizar algo, né? Então fica algo muito é, sem as bases, as estruturas, a segurança, não tem como crescer e desenvolver nada sem Saturno, né? Então, no mapa natal, significa que você não vai conseguir concretizar nada, fazer nada? Não, mas que você precisa tomar sempre o dobro de atenção, tá? E isso pode acontecer em qualquer parte da nossa vida. Às vezes, a gente não tem um astro retrógrado no mapa natal, mas no nosso mapa progredido, a gente tem. Então, às vezes, você tinha uma facilidade absurda com linguagens, idiomas, leitura. Aí, de repente, um certo período da sua vida, você começa a reparar que ficou um pouco confuso, ficou um pouco difícil, ficou um pouco esquisito e depois melhora ou não, né? Depende do planeta. Pode ser que durante a progressão, né, de alguns anos da sua vida, algum planeta tenha ficado retrógrado, né? No meu caso, o meu Mercúrio, ele só vai ficar direto novamente, meu Mercúrio no meu mapa natal, ele é direto. Mas nas minhas progressões, ali por volta dos meus 18, 19 anos, 14, que não lembro agora, ele ficou retrógrado e ele só vai ficar direto novamente quando eu estiver perto dos 30. Então, até lá, eu vou sentir uma folga mental, eu vou sentir que minha capacidade cognitiva não é mais a mesma de quando eu era pequena. Eu sinto, às vezes, que falta alguma coisa, né? Que a minha comunicação não é clara o suficiente, às vezes eu divago em alguns assuntos. Então, é esse o ponto do Mercúrio progredido retrógrado no meu mapa, né? Porque a gente vai fazer uma progressão de um dia que equivale a um ano. Então, são 30 dias depois do meu nascimento que o Mercúrio vai voltar a ficar direto, né? Ele ficou ali é, retrógrado uns 15 dias depois do meu nascimento, vai ficar mais uns 15 retrógrado e depois volta. Não dá para entender, né? Para quem não entende muito de astrologia, pode ficar muito confuso, mas eu vou direto ao ponto, né? Então, é uma questão de revisão, de prestar atenção. Então, é interessante também olhar o seu mapa progredido, se ele estava estacionando, se ele ia ficar retrógrado, se ele acabou de ficar retrógrado ou se ele já está ficando direto, porque pode ser um problema muito menor do que está aparecendo que é, tá? Não vai limpar aquela energia, mas a gravidade da situação, ela pode ser agravada ou amenizada conforme o mapa progredido. Você não muda de mapa, tá? Você não muda de mapa, mas é como se fosse uma sobreposição daquela energia, tá? Em que ela pode trazer um pouco de um encaminhamento, uma facilidade ali. Quando a gente fala sobre o planeta retrógrado que rege a casa 7 ou Vênus, que também fala sobre relações, relacionamentos retrógrados, vai afetar diretamente as questões de parcerias e de relacionamentos. Então, às vezes, você pode escolher errado, você pode encontrar um descompasso ali na relação, podem surgir situações que você precise resolver para conseguir se relacionar de uma forma plena. Pode ser alguma situação na forma como você se permite ser amado, ou sentir prazer, ou se relacionar, ou pensar no outro, ou se conectar. Pode haver ali um descompasso, um desequilíbrio. Também na relação estética, né? Porque Vênus fala sobre é a deusa do amor e da beleza também, né? Então,
pode ter um desencontro ali, alguma situação, né, dentro desse sentido. Se for planetas na casa 7 retrógrados, então pode ter relação com a forma da dinâmica do relacionamento em si, ou da pessoa que você vai conhecer também, tá bom? Eu tenho algum exemplo aqui que me perguntaram sobre o regente da 7, que é o Júpiter, que essa casa 7 está em Sagitário, e esse Júpiter ele está em Leão retrógrado, né? Então, pode ser uma pessoa vaidosa, ou expansiva, ou facilidade para conhecer pessoas que te abrem portas, mas de repente você às vezes se coloca nos bastidores, ou não permite aproveitar isso, ou de repente acontece uma confusão para vir uma coisa boa, ou de uma coisa boa acontece alguma confusão. É, pode ser coisas nesse sentido, tá? Um outro exemplo que me deram foi Júpiter, Netuno e Urano retrógrados em Sagitário. Então a gente vai ter aqui dois geracionais, né, que é o Netuno e o Urano, mais o Júpiter. Se eles estiverem com um orbe bem curta, ou seja, em conjunção de fato ali nessa relação, pode ser alguma coisa sistêmica, tá? Alguma coisa que aconteceu lá no passado, com seus avós, bisavós, tataravós, tataravós, que está se repercutindo hoje na sua área de relacionamentos e parcerias, tá? Com o Júpiter pode ser alguma relação com tios ou filhos também, mas é importante, né? Esse Júpiter ele rege a casa 7, né? De fato, pode ser algum avô, o tataravô que tenha sido enganado numa parceria, ou ter tido dificuldade com um dos pais, enfim, pode ser muita coisa. E não tem como eu falar de uma fórmula mágica para interpretar tudo isso, porque cada caso é um caso, cada mapa é um mapa. É importante ver a relação dos nodos com tudo isso, tá? Porque para astrologia kármica, um planeta retrógrado, ele pode representar alguma questão da alma, né, a ser resolvida, independente de acreditar ou não em reencarnação, né? É uma tendência da alma de fazer aquela movimentação, de fazer aquele movimento, que pode ter vindo de uma vida passada, mas pode ter vindo de um avô, de um bisavô, de um tataravô, alguma coisa assim, pode ser que sim, ou uma tendência de nasceu assim, tanto faz, na verdade, porque não tem como a gente ter uma certeza, alguma coisa palpável cientificamente. As coisas simplesmente acontecem, não tem como a gente encaixar muitas vezes o fenômeno que está acontecendo num método científico, né? Que é o que os cientistas tentam fazer à torta e à direita hoje em dia. A gente observa o fenômeno e vai tentar, às vezes, compreendê-lo ou simplesmente vivenciá-lo, o que quer que seja, né? Não tem como a gente às vezes procurar encontrar, na verdade, explicação para tudo o tempo inteiro, né? A gente até tenta, é, eu fui tentar entender o mundo, acabei parando na astrologia, né? Fui tentar entender Deus e acabei parando na astrologia. E é uma coisa, às vezes, incognoscível, né? Então, a gente não tem capacidade de conhecer e reconhecer, né? É muito difícil. Então, nesse caso do fenômeno do planeta retrógrado, né, pode ser muitas coisas, mas para ver de fato como vai se manifestar, independente da causa, é importante a gente olhar para o mapa como um todo. Então, se tem algum dispositor se relacionando, se tem algum padrão, às vezes o mapa inteiro vai e aponta ali para Marte, 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 e o Marte está lá cagado, a pessoa nasceu numa terça, ou nasceu numa segunda, que tem nada a ver com Marte. Às vezes os nodos e os regentes dos nodos podem trazer alguma informação, porque os nodos lunares, eles são os eixos de interseção da órbita do Sol com a órbita da Lua, e que são os luminares, são os doutores da vida, então tem relação com a nossa vida e com a nossa missão de alma, com o que nos prende aqui na Terra, né? O que a gente precisa desenvolver e trabalhar. E os regentes desses nodos, eles também podem trazer informações muito importantes aqui, né? Se tem algum retrógrado. Os nodos lunares, eles sempre estão retrógrados, porque é o caminho normal deles, é o caminho normal que eles fazem. Um nodo estacionado ou um nodo direto, aí sim
significa alguma coisa mais complicada, que você pode ter mais dificuldade de executar, de desenvolver, de trabalhar, de, sei lá, o que quer que seja que seu mapa esteja apontando, tá? Então, e os regentes do meio do céu e do fundo do céu, eles também trazem alguma coisa do eixo da sua alma, né? Alguma coisa para ser resolvida, alguma coisa sistêmica. Então, gente, cada caso é um caso. Eu não tenho acesso completo dos mapas, né? Eu só tenho esses trechinhos que pediram para eu exemplificar. E eu não tenho uma bola de cristal, ou não conversei, não pude viajar, sei lá, no tempo para conversar com aquela pessoa numa vida passada dela para ter certeza. Né? A gente já tem especulações de sensibilidade, de clarividente, de médiums, de XYZ, que quer que seja. Eles podem falar o que quiser. Eu pego um mapa, eu posso fazer uma leitura de astrologia kármica e falar que você foi na sua vida passada. Tem como eu comprovar isso para você? Não tem. São os símbolos ali e uma tendência do que quer que seja, né? Pode ser que algum outro médio tenha te dito a mesma coisa que eu vejo no seu mapa? Pode ser que sim, mas tem como eu provar ou como esse médium provar? Não tem, entendeu? Porque a gente não tem acesso a um telefone para perguntar da tua vida passada. Oi, você é o fulano da vida passada? O que que você faz hoje? Você é a Cleópatra? Você é o Napoleão? Você é um eremita? Entendeu? Não tem como, né? Então, são especulações, né? Eu sou muito honesta e sincera em relação a isso. Eu falo que são tendências de alma, não do espírito em si, que vai de corpo em corpo, né? Mas tendências de alma, o que a alma pede, assim como na constelação, às vezes a alma está deitada porque ela está se juntando a algum ente que se foi, ou não tem força que vem dos pais, ou uma birra, uma falta de aceitação, uma implicância, o movimento da alma está pedindo aquela relação, aquela coisa, aquela situação, ou está olhando para algum membro que foi excluído. Então é um movimento de alma, é um movimento muito forte. E que por mais que a gente tenha o nosso dia a dia, a nossa rotina, às vezes a nossa alma está ansiando ou tem uma tendência de movimento que puxa de uma forma muito forte, né? E é claro, é óbvio que a gente tem ferramentas que a gente não precisa ir para um centro espírita, a gente não precisa fazer XYZ com a alma e falar com a alma. Não, às vezes a gente tendo mais domínio sobre o nosso corpo físico e nossas vontades, a gente vai conseguir se tirar, né, desvencilhar esses vínculos. Então é óbvio que a religião é uma ferramenta maravilhosa para isso. Quando a gente mantém os sacramentos, mantém o jejum, mantém a oração, mantém as coisas em ordem, né? Tem as vitaminas, tem tudo o nosso corpo com saúde. Então fica muito mais fácil de sair desses vínculos, dessas situações. Mas às vezes a gente precisa trazer um reconhecimento e um esclarecimento sobre aquilo que pode vir com uma revelação divina, dentro de uma oração, de um sonho, de um insight, de uma percepção, de uma observação, e pode vir também do mapa astrológico. Então, nesse caso, o meu trabalho é quando a pessoa precisa de uma facilidade ali. Então, eu olho do mapa astrológico, ou olho com as cartas, às vezes algumas coisas dá para olhar com as cartas, outras eu prefiro olhar pelo mapa, e aí, a partir disso, a pessoa consegue. Opa, entendi. Ah, tá, ficou claro agora. Então, ela vai conseguir fazer um movimento diferente. Então, na casa 7 tem muito a ver com a relação com o outro. Inimigos declarados, também conhecidos, parcerias, negócios, tudo isso pode ficar um pouco enroscado ou lento, ou coisas que precisam ser revistas. Não necessariamente vai ser um desastre, uma catástrofe total, né? A não ser que esteja tudo colaborando para que seja, né? Eu particularmente preferiria uma Vênus retrógrada do que uma Vênus em Áries, Escorpião, uma Vênus quadrando Marte, né? Ou Vênus em conjunção com Marte. Eu acho que seria uma coisa muito mais simples e fácil de resolver. Pelo menos é dentro da experiência que eu tenho desses, sei lá, ó, 7, 8 anos de astrologia e leitura de milhares de mapas, assim, sabe? De clientes e observando na prática como funciona, né? é, que realmente é muito mais preferível um planetinha retrógrado, que na progressão pode ser que ele saia dali, né? Do que um aspecto de tensão, que eu vejo que
tende a se materializar de uma forma muito mais complexa, muito mais, né, descompensada, muitas vezes. E esses movimentos da alma, né? É como eu falei, você pode controlar as vontades ou fazer essas observações, ou pode ser só um excesso de energia que precisa ser melhor direcionado. Depende de muitos fatores, né? Assim como eu falo que o Mercúrio retrógrado não é o fim do mundo, ele só vai esclarecer aquilo que precisa de mais atenção. Então, uma Vênus retrógrada também não é o fim do mundo. Você só precisa verificar antes de se envolver com alguém, de fazer parceria com alguém, de ter mais atenção e zelo com isso, cultivar mais isso, cultivar mais a harmonia, de uma forma equilibrada mesmo, harmônica mesmo, né? Bem como a beleza, a estética, as formas de prazeres, né, dos sentidos físicos, que tem relação com a Lua também. Dá uma olhada na interação com os dispositores, com outros planetas, o que está indicando, que são várias coisas que vão sendo reforçadas no mapa, né, esses impulsos ali, para ver o nível de testemunho, se é um testemunho mais forte ou mais fraco, de que tem realmente um problema ou não, tá? Então, é, enfim, gente, um planeta retrógrado é muito delicado, depende de muita coisa, depende do que mais está envolvido ali. Não tem como a gente bater o martelo e falar que todo planeta retrógrado vai ser assim ou assado, tá? É muito difícil mesmo. Mas é algo que tá pedindo uma atenção, né? Tá chamando a atenção ali. Espero que tenha esclarecido alguma coisa e não ficado mais dúvidas. Quem tem interesse em fazer uma consulta profissional, certinha, né? Não esparramada, é só mandar uma mensagem. Meu contato está sempre na descrição dos vídeos, tá? E se você gostou, não esquece do like, né? Que eu esqueci de mandar vocês curtirem no meio do vídeo. Mas enfim, se você ficou até aqui, espero que tenha gostado. Pode se inscrever no canal também, tá bom? E é isso, até a próxima.